Oi, gente, tudo bom? É bom estar com vocês de novo no nosso curso Introdução aos Dez Mandamentos. Meu nome é João França, ministro da Palavra e dos Sacramentos, e esse curso é um curso ofertado pela Igreja Presbiteriana de Riachão do Jacuípe, associado ao Seminário Digital Reformado e também ao Centro de Estudos Presbiteriano, ok? Muito bem, nós vamos estudar hoje o quarto mandamento da lei de Deus. Nós estamos estudando os 10 mandamentos baseados no texto principal, que é o texto de Êxodo, capítulo 20, de 1 a 17, seguido da interpretação do Catecismo Maior de Westminster, apresentado de maneira lacônica, resumiria nosso curso. Mas se você quiser acompanhar tudo pela escritura e também pelo Catecismo Maior de Westminster, você pode fazê-lo. Das perguntas 101 a 148 são as perguntas que trabalham o Catecismo Maior ali, os 10 mandamentos, e o texto bíblico é o texto de Êxodo, capítulo 20, ok? Muito bem, então o quarto mandamento, versículos de 8 até o versículo 12, diz assim para nós: Lembra-te do dia de sábado para santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez os seus céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra o teu pai e tua mãe para se prolongar os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Perdão, gente. Até o versículo 11, tá? Eu fui lá para o quinto mandamento da lei de Deus. Ok? Nesse quarto mandamento está dos versos de 8 até o verso 11. Ok? Todo mundo aqui de olho aqui, vamos prestar atenção aqui na nossa aula. Vamos lá. Quarto, Deus estabelece o tempo em que deve ser adorado. Ou seja, nós já vimos o objeto, que é Deus, no primeiro mandamento, nós vimos a forma, que é o segundo mandamento, vimos a maneira que é feito isso e o tempo no como isso é feito, quando isso é feito, né? Então Deus estabelece o tempo em que deve ser adorado. O ensino derivado daqui é o seguinte: primeiro, o descanso ele é planejado de Deus, né? É planejado por Deus. Você nota no texto, por exemplo, que é dito aqui para nós que 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no sétimo dia, o sábado, o Senhor teu Deus, não farás nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nenhum trabalho. A ideia aqui é que Deus ele planeja o descanso. Aliás, o capítulo 5 de Deuteronômio, que é a repetição desses mandamentos, ele coloca exatamente isso de maneira muito clara. Deus cria o descanso para que o homem descanse e trabalhe para ele. O descansar do cristão, ele descansa da sua fadiga diária de 6 dias, mas no sétimo dia ele descansa para servir ao Senhor. Ele descansa para adorar a Deus. Ele descansa para lembrar da religião. Ele descansa para lembrar do compromisso que ele tem com o Senhor. Ele descansa para a verdadeira adoração ao Senhor. Segundo, isso nos lembra que o mandamento diz que esse dia pertence a Deus. Ele não é nosso. Isaías 58, versos de 13 a 14, vai mencionar esse fato, que não devemos, se nós chamarmos e é interessante como isso é feito lá no texto. Deixa eu colocar aqui novamente para vocês. E vamos abrir lá, Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, né? Desculpem, não. Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58, abre aí, Isaías 58, né? Versos 13 e 14, vai dizer assim o seguinte para nós sobre o descanso do Senhor, né? Se desviares o pé de profanar o sábado e cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se clamares, se chamares o sábado deleitoso, o santo dia do Senhor, digno de honra, e os honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, o teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Então você tem aqui primeiro que o dia ele pertence a Deus, o dia ele é reservado para Deus. A palavra descanso, aqui a palavra sábado, aqui é a palavra descansar, a palavra Shabat, né? E envolve exatamente um período de tempo em que o povo de Israel, o povo de Deus, reservava para adoração e louvor a Deus, entendendo que o dia pertence a ele, o dia é dedicado a ele, por isso eu devo me dedicar a ele nesse dia. Então, o Dr. Joseph Piper, no seu livro O Dia do Senhor, ele vai explicar muito bem essa passagem, vale a pena você dar uma conferida nessa literatura, nesse livro, um livro excelente,
O Papa lembra exatamente esse propósito. O propósito, ele vê o sábado como um meio de graça, no qual nós podemos nos deleitar nesse dia, ter prazer nesse dia, honrar esse dia, porque não pertence a nós, mas pertence ao Senhor. Sábado aqui é uma palavra usada para descrever descansar, e não necessariamente o dia do calendário. Embora caísse no dia do calendário, nós aprendemos na Escritura que esse mandamento, ele acontecia, esse dia sagrado acontecia também em outro dia, que seria o domingo, né? No caso, quando você tem a festa de Pentecostes, né? O texto lá de Levítico vai mencionar, vai explicar isso para nós de maneira muito interessante, colocando ele como um dia após a Páscoa, a festa, né, da Páscoa, do Pentecostes acontece, né? A festa acontece 50 dias depois da Páscoa, tem o Pentecostes, e esse dia acontece no domingo, é chamado também de Shabat. Então você verá isso na Escritura como um todo. Mas também é dito que esse mandamento ele é santificado por Deus, ou seja, é separado de e consagrado para. Você voltar para a Escritura lá em Gênesis capítulo 2, você verá que Deus ele consagra o dia, santifica o dia para que o homem tenha descanso nesse dia. Então ele é separado, ele é consagrado, ele é separado dos outros dias. Ah, todos os dias é igual para Deus? Sim, o catecismo inclusive vai dizer que devemos guardar santo todos os dias. Porém, no dia do Senhor ele tem uma prioridade, porque ele é sagrado em sua natureza, porque foi separado por Deus e consagrado para ele, esse dia é dedicado para ele. Então a santificação do nome é exatamente isso, ok? Segundo, a razão deste tempo. A razão pelo qual o tempo é dado é exatamente a razão da criação e da redenção. Deus dá esse tempo, primeiro, por que Deus deu esse tempo? Esse tempo é dado na ordem da criação, em que ele cria todas as coisas e ele pede para que Adão descanse naquele dia. Ele exige o descanso de Adão naquele dia. Uma outra questão envolve a redenção. Essa redenção envolve exatamente o prazer, a graça e a soberania de Deus na redenção do seu povo. Então, o dia do Senhor ele é um emblema da criação e ele é um emblema da redenção, né? Então indica que Deus ele cria as coisas para que o homem descanse e ele faz uma nova criação na redenção para que o homem encontre descanso pleno nele. Jesus inclusive ensina isso, né, que nele nós encontramos descanso para as nossas almas. Então esse descanso tão almejado, tão esperado pelo povo de Deus, se encontra primeiramente em Cristo Jesus. O autor aos Hebreus, mais à frente, no capítulo 4, vai mencionar para nós que há ainda um repouso, um descanso, um dia do Senhor para o povo de Deus. E esse dia certamente é na volta do Senhor Jesus Cristo, onde todas as coisas estarão sujeitas a Ele e todas as coisas serão descansadas nele. Ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Deus possa abençoar a sua vida. Nós nos vemos na nossa próxima aula, abordando a segunda tábua da lei de Deus, que é o nosso compromisso para com o nosso próximo. Essa primeira tábua, ela menciona o nosso compromisso para com Deus. Deus como sendo nossa adoração, Deus diz como quer ser adorado, Deus apresenta a maneira de ser adorado e Deus nos dá o tempo da adoração. O tempo da adoração é um dia reservado para ele, né? É bem interessante. Há também o outro ponto importante que eu quase esqueci de mencionar para vocês, que é a mudança do dia do Novo Testamento para o primeiro dia da semana. Era o sétimo dia no Antigo Testamento e no Novo Testamento era o primeiro dia da semana. A igreja ela se reúne para celebrar a ceia do Senhor, ouvir sermões, se reunir como comunidade da aliança para no dia do Senhor. Lá em Atos capítulo 20, verso 7, diz que no primeiro dia da semana. A expressão primeiro dia da semana, que é colocada lá, ela descreve exatamente uma expressão idiomática para o primeiro dia de fato da semana. A expressão idiomática, mia remera sabaton. A ideia de sabaton lá não é a ideia de sábado, mas a ideia lá de semana, então primeiro dia da semana. E 1 Coríntios capítulo 16, verso de 1 a 2, é dito exatamente isso, que a igreja ela deveria, quando estiver reunida, no primeiro dia da semana, recolher seu ofertório, né? Então, as ofertas eram tiradas no primeiro dia da semana. Um outro detalhe bastante importante é que no capítulo de número 16 também, capítulo 11, na verdade, de 1 Coríntios, é mencionado que quando a igreja se reúne no primeiro dia da semana, no dia do Senhor, no domingo, ela celebra também a ceia de maneira dominical. E é exatamente lá em Apocalipse capítulo 1, verso 10, quando João recebe a revelação do Senhor,
ele diz que achei-me em espírito no dia do Senhor. A expressão dia do Senhor lá é a palavra Kyriake Remera, que significa exatamente dia senhorial, o dia do Senhor, que a versão latina traduz como Dominica Dei, dia de domingo, né, o dia do domingo, e também é tido como dia dominical nas várias tradições bíblicas cristãs. Então é no domingo que Cristo de fato se revela a João. Um outro detalhe também, que eu não coloquei aqui na nossa projeção, mas é aquele momento em que o Pentecostes acontece na vida da igreja, né? A vinda do Espírito Santo. Acontece no Pentecostes. Esse Pentecostes acontece no domingo. E exatamente a visão, o poder, a capacitação da igreja vem sobre a igreja no dia do Senhor, no domingo. Então, todos os eventos, digamos assim, significativos da fé cristã acontecem no primeiro dia da semana. E por isso a igreja vai guardar esse dia. É bom lembrar que a hermenêutica reformada ela apresenta o seguinte critério para você afirmar e praticar uma doutrina. Primeiro, ele deve ter um desses três princípios ou os três princípios. O primeiro princípio deve ter um mandamento claro. Você não terá um mandamento claro nessa questão. Ele deve ter uma inferência lógica. Você não tem uma inferência lógica aqui deduzida aqui no texto. Mas você verá um exemplo bíblico histórico, que é a terceira maneira a qual você deve interpretar o texto à luz da hermenêutica reformada e fundamentar a doutrina. Então, o exemplo bíblico histórico da igreja guardando o primeiro da semana é muito, muito sobejo, tanto no Novo Testamento como na própria história da igreja. Então, não há nada que se contraria a esse princípio mor da teologia bíblica reformada presbiteriana. Então, nós defendemos que o dia do Senhor é o domingo do Senhor, como está bem expresso no Catecismo Maior de Westminster, como está bem expresso na Confissão de Fé de Westminster, quando vai falar do domingo e do culto ao Senhor. Ok? Muito bem, nós nos vemos na nossa próxima aula. Agora sim, que Deus possa nos abençoar e abençoar você. E estudaremos aí a segunda tábua da lei de Deus, os nossos deveres para com o nosso próximo. Deus abençoe, nos vemos na nossa próxima aula.